Saudações a todos! Dando continuidade, então, ao estudo que estamos fazendo do livro Dramas da Obsessão, em que estamos estudando um processo obsessivo gravíssimo, que envolve ali uma família de encarnados e uma família no plano espiritual, e já estamos vendo todo o andamento em que o trabalho de desobsessão está acontecendo, né? Então, nós demos uma boa adiantada nessas reflexões e já estamos vendo a parte em que se encaminha aos poucos para o entendimento das razões desse drama todo, né? Então, continua Dr. Bezerra de Menezes. De posse de tão preciosas informações, estabeleci único programa lícito perante as leis da fraternidade: tentar a reeducação dos litigantes à base da cristianização das suas individualidades espirituais, muito embora estivesse certo de que o aprendizado que se seguiria apresentar-se-ia longo e espinhoso através de uma ou mais reencarnações. Interessante aqui essa colocação, né? Um processo de reeducação dos litigantes à base da cristianização. Acabei me recordando nesse momento do quanto o processo de cristianização aqui no Brasil, nos tempos idos, da sua colonização, né? Desde que iniciou-se aí o processo de Portugal assumindo aqui o Brasil como uma colônia, e há muitas críticas nesse sentido, né, de uma cristianização imposta aos indígenas e da forma como tudo se dá, né, nos estudos, nos livros, né, que todos estudam, elaborados por sociólogos, por historiadores, chegamos à conclusão de que realmente é uma invasão, impor uma crença, mas ao mesmo tempo nós cristãos, né? Nós cristãos, especialmente quando se tem um esclarecimento de que não há outro caminho, porque todas as religiões apontam que Jesus nos asseverou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, se ele é o caminho para a verdade, digamos assim, para nós alcançarmos ao Pai Criador, né? Porque ele afirma que ninguém chegará ao Pai senão através dele, ou seja, se não alcançar a comunhão de ideais que ele nos trouxe, uma conexão profunda com ele, porque aí estaremos respirando num clima de muita serenidade, de muito equilíbrio, ainda distante de nós, mas esse é o caminho. E quando chegarmos a esse caminho, então estaremos em condições de compreender mais profundamente ao nosso Pai Criador, né? Mas o ponto é para se deixar sem o aprendizado, ou aquilo que está tendo, aquilo que vai levar ao aprendizado, ao processo de evolução do espírito deve ser feito? Claro que temos que deixar à parte os excessos cometidos, narrados muitas vezes de formas exageradas, mas separando tudo aquilo que alguns destes que estavam dentro desse processo de educação, que não souberam lidar ali com as questões dos indígenas, deixemos de lado isso e compreendamos o benefício a partir do momento que nós, reencarnacionistas, entendemos que todos estamos em processo de evolução.
né? E entendermos que a necessidade de se levar o conhecimento de Jesus. Então, isso é um processo natural, isso não é invadir a privacidade, impor crenças. Desde que possível, é um processo natural que se deu, né? E que continua se dando aqui. Nós estamos vendo aqui a espiritualidade trazendo para esses judeus que são contrários a Jesus a oportunidade deles perceberem quem é realmente Jesus, né? Para tirarem da mente, tirarem dos seus entendimentos essa ideia de um Jesus totalmente deturpado, né? Pelas ações humanas. Então, temos que entender muitas coisas, que aquele que tem mais condição, ele tem que oferecer por outro. Ou então deixaríamos sempre nós todos ali sem os avanços, né? Porque é o respeito à nossa forma de ser, o respeito àquilo que nos agrada, e assim vai, né? E não haveria então algo superior ou melhor que nos chegue para ir mudando ali as nossas concepções, o nosso gosto e assim por diante, as nossas preferências. Então, tudo isso é um processo natural que, mesmo desagradando a tantos, ele se dá, né? Porque ele faz parte desse processo de crescimento de todos nós, espíritos criados por Deus. Mas vamos retomar a ideia aqui. Foi só uma parte que, porque há muitas críticas nesse sentido, né? De pessoas que não conhecem a história como de fato ela se deu, né? Então vamos lá. Tentar a reeducação dos litigantes à base da cristianização das suas individualidades espirituais, muito embora estivesse certo de que o aprendizado que se seguiria apresentar-se-ia longo e espinhoso, através de uma ou mais reencarnações. Seria tarefa árdua para nós outros, que os deveríamos aconselhar e instruir, auxiliando-os no reajustamento indispensável, mas seria necessário, imprescindível que assim fosse. E tanto eu como meus dedicados companheiros de trabalho estávamos dispostos a tentar o certame, uma vez que outro não seria o nosso dever de cooperadores do grande mestre Nazareno. Aliás, cumpre ao obreiro tão somente a realização dos serviços confiados à sua competência, sem discutir se serão os mesmos penosos, difíceis ou de fácil execução, né? Então, voltando mais uma vez, não há como não nos lembrarmos, né, daqueles freis, entre eles grandes espíritos encarnados entre nós, né? Que vieram ali na colonização, trazer a educação. Se nós pensarmos na nossa cidade, que começou com Padre Manuel da Nóbrega, né? Que escolheu aqui esse planalto, já definindo a nossa cidade, nos seus alicerces de trabalho, fraternidade, e nesses alicerces atraiu, né, junto a José de Anchieta, fundam o nosso primeiro colégio. José de Anchieta, uma reencarnação mais anterior do Frei Fabiano, assim como Padre Manuel da Nóbrega, de acordo com Chico, uma reencarnação de Emmanuel.
né? Então, ficamos pensando nisso, esses grandes espíritos que vêm para terrenos árduos, né? Vêm lá já de um tempo que, por mais antigo que seja, já havia uma civilização, né? Deixam as suas terras amadas, vêm por esses mares bravios, sem segurança nenhuma, aportar aqui para implantar aqui a bandeira do Cristo. Então, sempre a nossa admiração e buscarmos as leituras adequadas para termos a ideia de como tudo se deu, dos propósitos, presença daqueles que erraram, né? Erros possíveis até daqueles que tinham condições. Quando encarnamos, estamos sujeitos a errar, mas é o propósito maior, né? É o sacrifício, a abnegação de todos esses grandes espíritos que estiveram entre nós e continuam, né? Continuam sempre reencarnando para nos ajudar aí nesse roteiro, nos ajudar na busca desse roteiro de luz. E é o que está sendo feito aqui, né? Então, na noite seguinte à nossa entrevista com a entidade espiritual orientadora das duas falanges em apreço, realizou-se a reunião dos médiuns de minha confiança, por mim solicitada, e eu e mais alguns obreiros ligados à agremiação terrena, patrocinadora do feito, levávamos ao fenômeno da incorporação o antigo rabino e seus filhos. Não falamos que eles foram acolhidos no centro espírita? Então, ali na sessão mediúnica, que aconteceu ali naquele centro em Minas, eles foram levados para o fenômeno da incorporação, ou seja, eles conseguiriam pôr para fora o que estavam sentindo através dos médiuns e os presentes ali poderiam ouvir o que esses espíritos tinham a dizer. Em verdade, ser-nos-ia dispensável aquela reunião. Resolveríamos, sim, o lamentável drama espiritual dispensando o concurso humano. Mas 3 fatores existiam poderosos que nos animavam ao feito: ensinamento e aprendizado para os próprios homens que urgentemente necessitam conhecer os grandes dramas da humanidade distendidos para o além-túmulo, ensejo de progresso para os médiuns e cooperadores terrestres nos setores da fraternidade, que assim se habilitariam à prática de inestimável feição da beneficência e mais facilidade para a conversão dos endurecidos espíritos diante do fenômeno mediúnico espírita, cujo aspecto impressionante é de grande importância para o desencarnado. Então, aqui no último momento, o que ele coloca é que esse choque anímico, que é a incorporação do espírito num corpo de carne, traz um efeito muito benéfico para esses espíritos ainda com muitas dificuldades, né? Sentindo-se ainda quantas vezes encarnados, totalmente presos ao drama que culminou ali na morte deles. Então, são vários ensejos de ajudar o espírito nesse sentido, o progresso para os médiuns, para os cooperadores, né? Para aqueles que teriam oportunidade ali da participação. Então, tudo isso é levado em conta, por isso que há as sessões aqui no nosso plano, porque o plano espiritual não precisaria, eles têm como atuar em relação aos espíritos, inclusive com incorporações no plano espiritual. Mas é um grande aprendizado para nós médiuns, para todos nós aqui da Terra, para todos nós que nos predispormos a buscar esses aprendizados, a buscar a vivência do Consolador, compreendendo, né?
compreendendo que não existe separação, né? Interagimos uns com os outros, encarnados e desencarnados. E continuando, em debate com o presidente da mesa, eram vivos, eloquentes, um debate ali no processo de esclarecimento que se dá nas sessões, né? Então, os debates com o presidente da mesa eram vivos, eloquentes e acres por parte de Timóteo e de Joel, e menos resolutos por parte dos jovens Saulo e Rubem, que eram os irmãos mais novos, que se diriam apenas o eco das ações do pai e do irmão, como que obsediados os seus espíritos pela ação constante de duas vontades mais poderosas. Então, e temos que levar em conta que os dois irmãos mais novos estavam ali, ainda naquelas condições, muito por conta ali da vibração do pai e do irmão mais velho, que acabava envolvendo-os ali num quadro. Aqui. E seria belo vamos lá, pela ação constante de duas vontades mais poderosas, ponderados, profundos e não menos vivos e eloquentes por parte do presidente, que trazia a seu favor, a par de outros fatores, 4 séculos de progressos gerais, e ainda a lógica irrefragável e vigorosa fornecida pela doutrina espírita. Então, está dizendo aqui que no debate também o lado do bem tinha ali muito aprendizado, né? E tinha a doutrina, o Consolador prometido a seu favor, né? Em termos de argumentos, orientações. E seria belo vê-los e ouvi-los. Confesso que sorri de sincero júbilo, contemplando os meus disciplinados pupilos empenhados em tão formosa peleja transcendental a benefício do próximo. E o coração, se me dilatando em fervoroso desejo da vitória do amor, acionei intuições ao presidente dos trabalhos, né? Então ele acionou ali, tornou mais fecundo aquele canal das orientações, das inspirações junto ao presidente que estava ali coordenando os trabalhos e esclarecendo os espíritos, né? Então, ele está dizendo que ele acionou as intuições ao presidente dos trabalhos, auxiliando o quanto possível no generoso empreendimento. Ele e Timóteo dir-se-iam, então, o quadro vivo de duas épocas que se empenhavam em lutas para resistir ao tempo, uma que era sombria e cheia de amarguras, recordando um pretérito de opressões, para implantar as luzes do conhecimento e da esperança, convidando a criatura à liberdade através da verdade. A outra, que trazia o futuro por fanal sob as alegrias do Consolador. Ambos cultos, conhecedores do terreno filosófico que representavam, os seus discursos lembrariam a oratória das academias gregas, onde os mais belos temas filosóficos eram levantados para debates que honrariam oradores e ouvintes. E 2 horas de argumentações se escoaram, durante as quais a inusitada tragédia de Lisboa foi citada e revivida através do verbo queixoso e magoado dos antigos judeus, com toda
a patética amargura da sua realização, esgotando os médiuns que se viram obrigados a elevar do ouvido uma época já desaparecida nas dobras do tempo. E os seus problemas, suas injunções irresistíveis de um formoso, mas penoso fenômeno, tornado torturante pelo choque dos fluidos contundentes que seu ódio e suas dores emitiam. Mas, subitamente, surgiu Esther, em plena reunião, tornando-se visível aos comunicantes e videntes. Esther, a Virgem sacrificada, que depois de 4 séculos de ausência, retorna aos seus, mais formosa, sob a estruturação espiritual do que jamais o fora na terrena, coroada de rosas agora, recordando as flores preferidas na mansão judaica, um jacto de luz azul a irradiar ondulações sublimes ao redor de toda a sua configuração espiritual, evocando a imagem das virgens que sucumbiram, não mais nos circos de Roma, para o suplício à frente dos leões, mas em novas arenas, onde as feras seriam antes hienas humanas, envoltas em sotainas e capuzes negros clericais, os homens do chamado Santo Ofício, de abominável memória. Então, vamos parar por aqui, dando continuidade no próximo áudio, porque ficam aqui todas essas reflexões, né? Da importância de uma sessão espírita, da importância do perdão, da importância do preparo de todos nós para o entendimento de todas essas questões. Nos debruçarmos, sim, né, sobre as questões, buscando mais fundo, não aceitarmos apenas uma colocação. Acabamos de ouvir aqui que os médiuns desse centro conseguiam debater ali, os esclarecedores, né, que no caso aqui era o presidente, pelo que percebemos dos trabalhos, a, a, a importância do conhecimento, porque como conversar num processo de esclarecimento, a palavra aqui debate tem que ser muito bem entendida, porque um centro espírita sério não debate com o espírito. Um centro espírita sério vai trazendo os temas em cima daquilo que, conforme vai acontecendo, busca inclusive do passado, situações que aconteceram nas vivências, nas experiências dos povos, para se chegar então a um momento, né, ideal, o momento presente, e tudo isso requer um certo conhecimento, né? Foi isso que fez o Dr. Bezerra de Menezes ficar assim jubiloso do esforço dos seus discípulos, né? Ali levando aquele debate entendendo o que significa, por um caminho ideal, né? De esclarecimento. Então, que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo do livro Mereço Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Estamos no capítulo 22, Desafio Afetivo. Podem 2 seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se não, porém podem sentir-se atraídos um para o outro e frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. 2 seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de 2 espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão.
Essa é uma resposta à questão 386 do Livro dos Espíritos. Ímpetos de afeto repentinos com essa ou aquela pessoa irromperão inúmeras vezes face aos complexos automatismos pertinentes ao mundo do coração. Contudo, constituirá isso motivo para fuga e temor? Certamente que não, pois que, em verdade, a vida nessas ocasiões conclama-nos a mais amplos voos na busca da maturidade no difícil aprendizado de transformar paixões em valores de libertação da alma, quais sejam a fraternidade, a alegria de conviver, a felicidade de amar sem possuir e depender. Apreciar a beleza, gostar da companhia, exaltar as qualidades ou surpreender-se com a cultura são reações naturais ante aqueles que apreciamos. O cuidado nesse assunto deve situar-se nos sentimentos que permitimos ebulir a partir desses encantamentos passageiros. Nas experiências da afeição, assenhoreia-se frequentemente um fenômeno de negação dos sentimentos, adornando-se de atitudes de aparente equilíbrio, sendo que intimamente, em muitos lances, a criatura está amargando dolorosa prova no silêncio do mundo afetivo, amando perdidamente alguém, impingindo imperioso freio às atrações, às fantasias e aos pensamentos. Repressão, porém, não basta para educar. Uma das maiores fontes da infelicidade humana é não entender a linguagem dos sentimentos. As gerações do alvorecer do terceiro milênio sabem se comunicar com países distantes em línguas diversas, mas não conseguem decodificar as mensagens de seu próprio mundo emocional, mantendo-se reféns de muitos processos que lhes imputam dolorosas vivências. No terreno da vida afetiva, observa-se na atualidade um drama de proporções gigantescas, que tem dilacerado almas honestas através de silenciosa expiação. Particularmente o coração feminino, graças à maior sensibilidade, tem resvalado para esse pântano de dor e desespero. Trata-se da prova afetiva. A criatura que devotou seu amor a alguém em ilegítima entrega e fidelidade, vê-se de hora para outra, sem qualquer explicação justificável pela lógica, com fortes apelos de atração por alguém fora da união conjugal. Inicialmente, tomada por agradável encantamento, permite-se fruir a fantasia e a emoção, para depois, em instante de reflexão e siso, tomar-se de imensa culpa. Posteriormente, vem a fase do pânico e do desespero, por analisar a situação em pauta como sendo o fim de todo um investimento de esforço e devoção na vida familiar. Acredita que tem acabado o amor, sofre em silêncio e sem coragem de dividir seus sentimentos com alguém. Imagina-se apaixonada por outra pessoa e sente tremenda hipocrisia. Verdadeiro desafio afetivo prenuncia uma etapa de experiências repleta de insegurança e tristeza. Novamente, na presença da pessoa por quem sentiu essa repentina paixão, ficará desconcertada e completamente à mercê das ocorrências. Se o outro for alguém na mesma situação, ou perceber-lhe o estado interior, a prova é ainda mais agravada. Os dias prosseguem e a falta de habilidade em lidar com o mundo do afeto instala um quadro de solidão emocional, tombando para múltiplas manifestações que poderão chegar ao ciúme, irritação, depressão e revolta. Adversários espirituais cruéis na espreita poderão incendiar-lhe os costumes e promover a desordem do comportamento. Essa leitura errônea da linguagem dos sentimentos tem provocado infelizes dramas passionais na humanidade. A deseducação para o trato com a vida emocional é, sem dúvida, uma tragédia social. Depois de milênios na poligamia, o sistema afetivo sofreu agressões consideráveis que criaram lesões e feridas profundas. Traumas e conflitos
vinganças e decepções, mágoas e traições, quase sempre foram as escolhas da maioria dos homens nas experiências da vida a dois, em regime de infidelidade, posse e dependência. Portanto, é concebível que na atual vivência conjugal alguém sinta em dado instante algum tipo de atração não conveniente ou algum impulso repentino de aproximação e permuta. Isso em absoluto significa que o amor voltado a alguém tenha acabado ou que se esteja em traição. O caleidoscópio dos sentimentos é algo imprevisível e regido por complexos mecanismos da mente, colocando a criatura diante de si mesma. E sempre que necessário, tal mecanismo convida a retificações no mundo interior, a educação do afeto de profundidade, cujas nascentes encontram-se nas vidas pregressas. Submerge então ao consciente forças ignoradas da criatura, apelando para a sublimação através dos corretivos da disciplina, da oração e da conduta reta. Não é o fim de nada. Pelo contrário, é o início de novas lições. De certo, haverá incômodos e aflição. Mas essa é a razão dos estágios depurativos na matéria, melhoria pelo autoconhecimento. Outras causas adicionais ou coadjuvantes desse processo educativo da afetividade são os reencontros com almas com as quais já se partilhou instantes de ternura e permuta erótica ou simplesmente a complementação magnética no terreno das expectativas que se carrega na escala dos anseios ocultos. Pouco importando as origens, é preciso a quem passe por esse teste afetivo muita sinceridade consigo mesmo, conhecer melhor a sua vida sentimental, buscar confidenciar o seu drama com quem tenha maturidade e êxito no casamento e procurar rogar a Deus maior compreensão acerca do ignorado mundo do coração. Alguns casos mais graves, havendo persistência e surgindo ímpetos incontroláveis, será imperativo o auxílio profissional, a tarefa de atendimento fraternal nas casas espíritas e possivelmente o socorro mediúnico, com integração mais responsável junto às frentes de serviço ao próximo. Devemos ainda acrescer que nem sempre essas fortes atrações representam passagens mal sucedidas em vidas anteriores, podendo mesmo serem velhos e bons amigos que retornam aos caminhos atuais e por quem se tenha nutrido sincera e saudosa afeição, embora mesmo objetivando o aprimoramento, ainda assim poderá confundir suas reações emotivas filtradas conforme as viciações adquiridas no tempo, tendendo a entreter laços menos nobres com quem lhes causa tanto bem-estar nos roteiros da afinidade. Saber o que se passa conosco nessas ocasiões será um avanço em termos espirituais, permitindo-nos situar na postura adequada de proximidade sem intimidade. Da mesma forma, toda vez que surjam desafeições, antipatias, desagrados, desgostos, repulsa e rejeição em relação a alguém, devemos mergulhar nas águas abissais do mar subconsciente e buscar conhecer as espécies viventes nessa imensidão de valores e imperfeições, da qual todos somos portadores. Neste universo ignorado surgirá certamente a pérola reluzente da felicidade que tanto desejamos em meio às ostras de nossas dores de cada dia. E vou pegar novamente o livro Momentos de Saúde e de Consciência, que é o volume 4 da série Joana de Ângeles, a série psicológica Joana de Ângeles. Eram livros separados e a editora Leal os reuniu num volume só. Então vamos ver o que a Joana, através do Divaldo Franco, nos orienta em relação a essa situação. Eu vou ler a introdução da segunda parte, que é o Momentos de Consciência,
para a gente entender do ponto de vista evolutivo o comportamento humano. E depois eu vou ler o capítulo 4, que é conflito e consciência. Momentos de consciência. Questão 630 do Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. O jovem imaturo deslumbrava-se com as constelações cintilantes no firmamento e planejava conquistá-las. Quando os primeiros momentos de compreensão mais ampla afloraram-lhe a mente, percebeu a impossibilidade de conseguir as galáxias e achou possível conquistar a terra que lhe servia de mãe gentil. As lutas amadureceram-no e as dificuldades aumentaram-lhe a visão da realidade, facultando-lhe compreender a impossibilidade de lograr o anelado e, amando a pátria onde nascera, acreditou que a poderia conquistar. Empenhou-se no embate arriscado, ganhou posição social e poder, porém, a soma de decepções e amarguras fê-lo desistir do intento e ele pensou em conquistar a comunidade na qual se movimentava. Injunções políticas favoreceram-no com os cargos elevados e, quando o destaque parecia havê-lo premiado, as artimanhas da hostilidade dos grupos beligerantes derrubaram-no. Mais amadurecido ainda e pensativo, voltou-se para a família e, enquanto a velhice se acercava, ele se empenhou em conquistar o clã. Os interesses díspares no lar e na prole expulsaram-no porque ele já pesava na economia doméstica, superado no conceito dos jovens sonhadores e ambiciosos quanto ele próprio o fora um dia. Nesse momento, ele teve consciência da sua realidade e só então entendeu a importância de conquistar a si mesmo. Momentos de consciência. A volúpia do prazer domina as massas, e as criaturas ansiosas tumultuam-se e agridem-se, precipitando-se inermes nos gozos exaustivos sem saciarem os desejos. A onda de vulgaridade avoluma-se e ameaça levar de roldão as construções enobrecedoras da sociedade. Uma violenta quebra de valores favorece o receio da experiência honrada, abrindo espaço para o campeonato da insensatez e do crime. A mudança de comportamento moral altera a escala do discernimento, ombreando com a sordidez e a promiscuidade. Nesse sentido, há um receio pela eleição da existência saudável da conduta moral. O exótico e o agressivo substituem o belo e o pacífico, dificultando o discernimento em torno do real e do imaginário, do justo e do ignóbil. Há carência de grandeza, de amor, de abnegação nestes momentos da terra. As grandes nações encontram-se conturbadas e os seus membros aturdidos. Os povos de médio desenvolvimento apresentam-se ansiosos, inseguros. Os países em crescimento, vitimados pela miséria econômica, experimentam a fome, as doenças calamitosas, o desemprego, a loucura que se generalizam. Em todos eles, no entanto, sobressaem a violência, a luxúria e a dissolução dos costumes. A criatura agoniada, todavia, busca outros rumos de afirmação. Está, porém, na natureza humana a necessidade na paz e o desejo pelo bem-estar. Essa busca surge nos momentos de consciência, quando descobre as necessidades legítimas e sabe distingui-las no meio dos despautérios, do supérfluo e da desilusão. Pensando nesses acontecimentos que predominam nos vários segmentos da sociedade contemporânea, resolvemos escrever a presente obra. Inspiramo-nos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é um manancial de inexaurível sabedoria, repositório de lições libertadoras de que necessitamos para o autoencontro, a autoiluminação.
O amadurecimento e intelecto moral faculta a consciência, e esta propele para a verdade e a vida. Selecionamos 20 temas e os examinamos sob a ótica da consciência que se apoia nos estudos do mestre lionês, propondo rotas de segurança a quem se disponha a reflexionar neles. Não tivemos a preocupação de seguir as questões em ordem crescente. Antes, selecionamos os temas e demos-lhes uma classificação especial, de modo a facultar mais amplas observações em torno da vida, da conduta e das experiências humanas. Certamente não guardamos a presunção de crer que estamos acrescentando algo de novo aos estudiosos da criatura humana e do seu comportamento moral. Alegra-nos a satisfação de oferecer um pouco do que temos em favor do homem novo, esforçado, consciente de que, empenhado na construção de um mundo mais feliz, a sua ambição deve ser a de conquistar-se a si mesmo e não aos outros. Salvador, 11 de setembro de 1991, Joana de Ângeles. Agora, capítulo 4, Conflito e Consciência. Nos alicerces do inconsciente dormem todos os processos da evolução antropológica e as aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas. Toda vez que uma delas não pôde ser assimilada e passou aos arquivos profundos, permanecerá com possibilidade de emergir do arcabouço onde dorme, reaparecendo na feição de conflito. Os conflitos resultam igualmente das ambições insatisfeitas, dos desejos frustrados e das manifestações íntimas que ficaram recalcadas sem o concurso da razão. O ser humano, libertando-se das heranças do primarismo, estagia na fronteira dos hábitos instintivos e do discernimento do que lhe é factível realizar. Adaptado aos fenômenos automáticos, nem sempre dispõe de forças morais para superar a limitação de onde nascem as incertezas e dúvidas, que se transformam em complexos conflitos emocionais. Comportamentos arraigados e insegurança escamoteiam-se nos papéis do inconsciente e remanescem no ser em forma de impulsos tormentosos, complexos perturbadores, tendendo a infelicitar a criatura que lhes experimenta a constrição. O conflito é o claro escuro do que fazer ou não realizar, tendendo sempre para o desequilíbrio e a aflição. Não digerido, transforma-se em expressão emocional de desajuste, somatizando distonias orgânicas que abrem espaço para a instalação de várias doenças. Parasito vigoroso, o conflito deve ser identificado para posterior eliminação. Toda vez que algo se apresente sombrio na área da emoção, por medo, ignorância, pressão ou fraqueza, pode tornar-se conflito mais tarde. Só há, no entanto, conflito quando a consciência não luz discernimento e, ainda obliterada, deixa-se conduzir apenas pela inteligência ou pelos instintos, permanecendo sem direcionamento. A existência humana é um constante desafio. Todo desafio propõe esforço para a luta. Quando o ser recua num tentame, eis que perde a oportunidade de afirmar os seus valores, a prejuízo do crescimento pessoal. Desenvolvendo as aptidões cada vez que tem coartada uma ação, ou não entendendo uma situação, o ser bloqueia a faculdade de produzir, perdendo-se no emaranhado dos receios e das incertezas. Cabe-lhe, portanto, logicar para agir, medir as possibilidades e produzir trabalhando pelo aprimoramento interior, que responde pela harmonia psicofísica do seu processo evolutivo. Vamos ter que parar por aqui. Boa semana a todos.